Muito boa noite, estamos ao vivo aqui, nosso primeiro episódio do excelentíssimo podcast. Meu nome é Lucas Castro, serei o host desse podcast. A gente vai falar sobre inovação, tecnologia, tudo relacionado ao mundo do direito, gestão, o que você quiser saber, o que você tem vontade de aprender, também fica à vontade para mandar para a gente aqui no nosso canal do 1615. Lembrando, somos um braço do 1615 Studios, a gente tem muito conteúdo lá, na Cativa, sobre futebol, tem muita coisa legal. Então vem com a gente, que hoje a gente está começando e prometo para você, isso aqui é coisa nova e muito interessante. Hoje eu tô aqui com um amigo meu de Guarulhos, quem não sabe eu sou de Guarulhos, Lucas Castro de Guarulhos, advogado que me incentivou muito, inclusive, a abrir meu próprio escritório. A gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre as dificuldades na advocacia. E Gustavo Gomes, seja muito bem-vindo ao excelentíssimo podcast e fica à vontade aqui para se apresentar e contar um pouquinho quem é você. Fala, Lucas, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, primeiro episódio, então é uma honra estar junto, sabe que pode contar sempre comigo. E fico muito feliz também em saber que, de certa forma, incentivei aí a abrir o escritório. Sem dúvida. A gente já se conhece há algum tempo e está sempre trocando um bate-papo, né? Isso é muito importante para a gente. E para me apresentar um pouquinho, para falar para vocês, meu nome é Gustavo Gomes, eu sou advogado, tenho um escritório em Guarulhos, a minha especialidade é Direito Tributário e já sou advogado formado há 10 anos praticamente. E a gente vem na correria de tentar fazer o escritório crescer, fazer toda essa parte de gestão, usar a tecnologia a nosso favor. E estamos aqui para compartilhar e fazer esse bate-papo legal hoje. Boa. Mas sem dúvida mesmo você me influenciou muito a abrir o escritório, eu acho que nem tanto, na verdade, mas a dar os primeiros passos depois que a gente começou o escritório. Quando eu te conheci, eu já tinha iniciado, acho que o escritório, inclusive foi nisso, apresentando ali, participando da OAB Guarulhos, mostrando o que eu fazia. A gente fez a reunião, você me chamou para uma reunião de parceria, acho que foi minha primeira reunião de parceria que eu fiz com o escritório de advocacia, e aí a gente começou a trabalhar junto. Então, entendendo esse mundo, né, do empreendedorismo na advocacia, o que a gente tem que fazer para conquistar o cliente, aquela garrafinha de vinho, que é uma coisa que você me falou, eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Então, nessa parte, você me ajudou muito e continua me ajudando. E a gente hoje tem parceria. Você fala com o meu sócio, com o Felipe, fazendo parceria em tributário. Enfim, mas eu quero ouvir de você. Me conta um pouco da sua história. Vamos começar ali do início. Por que você resolveu fazer direito? Eu não vou falar que eu sempre quis ser advogado, ia ser uma mentira. Eu acho que eu queria ser jogador de futebol, na verdade, frustrado ou músico. Mas conta pra gente, o que te levou a fazer direito? Foi sua família? Foi seu pai? Fala um pouquinho pra gente. Foi meu pai é advogado também. Então, eu acho que desde pequeno eu acompanhei ali aquela rotina que ele tinha, né? De ir pro escritório, tudo isso. E a liberdade, depois de um tempo ali, que eu cresci e entendi um pouco mais, acho que essa parte de liberdade, de poder... Tendo o seu próprio escritório, a gente consegue ter essa liberdade, organizar a nossa agenda como a gente quiser. E eu acho que o direito traz muita oportunidade. Você não precisa necessariamente ser advogado. Então, você basicamente pode fazer qualquer concurso público, pode trabalhar em empresa, pode abrir uma empresa de outro ramo, porque eu acho que o direito vai ajudar a gerir esse negócio de alguma forma, né? Então, acho que esses foram os principais motivos, essa questão de liberdade e de o leque de opções que eu poderia ter ao me formar. Muito a família sempre falava depois, tem que fazer concurso para juiz. Deus me livre. Não, tem que estudar muito e trabalha bastante. E eu não estava afim de me dedicar para ficar estudando. Então, foi depois que eu me formei, eu optei por montar o meu escritório, ali no começo de 2015, mais ou menos. E a gente vem trabalhando junto. E aí vai fazer todos os cursos, né? Então, nessa parte de história de apreensão, tem especialização em direito tributário, em direito processual civil. Fiz muito parte faço ainda, né, de grupos de network, tanto que foi assim que a gente se conheceu. E eu acho que uma chave aí para que a gente começar, principalmente no início da profissão, é essa parte de parceria, né? Vai ter serviços que você não faz, mas você pode oferecer para os seus clientes. Algum serviço que você faz, um parceiro não, para vocês começarem a fazer essa troca. Eu acho que isso é muito importante. E perfeito, era nisso que eu queria chegar, porque perguntei por que você fez direito, e assim, você falou de algumas especializações que você fez, aí tem pós, a gente corre com isso porque precisa ter esse título. Sim. Muitas vezes a gente acha isso super importante. Não estou falando que não seja, é importante sim, é conhecimento, a gente tem que se desenvolver.
Mas você acredita que a faculdade, a pós-graduação, ela te ensinou realmente como advogar na prática? O que que você, principalmente, não só advogar na prática, mas abrir o escritório, fazer uma gestão de escritório? Você teve empreendedorismo da advocacia, algum curso, alguma grade, né, direcionada para isso na faculdade? E você fez uma faculdade que ela, hoje eu acredito que ela tenha isso na grade, mas na época não sei se tinha. Tinha alguma coisa nesse sentido? Não, te ajudou? Eu me formei no Mackenzie e não tinha nada dessa parte de empreendedorismo jurídico, direito digital. E é bem básico, assim, a faculdade não prepara nem para você ser advogado, eu acho, né? É muito uma questão muito superficial e muito teórica que a gente tem na faculdade. E depois, quando a gente vai montar um escritório ou trabalhar em outro escritório, a gente vê que a prática é muito diferente. Então, entra muita questão de você manter atualizado. Acho que por isso que, dependendo da área que você vai atuar, ter uma especialização ou dependendo outra, eu fiz processo civil porque eu gosto muito. Então, foi a matéria que eu quis estudar mesmo. E te ajuda também, inclusive, na parte tributária, né? Ajuda bastante. A gente trabalha muito contencioso, então ajuda muito. E eu acho que esse é o principal foco que a gente precisa ter depois, quando vamos montar um escritório, é essa parte de gestão, né? E aí a gente vai ter que buscar cursos, palestras na OAB, vídeos no YouTube. Mentoria que você já fez Mentoria também. que a gente já fez. Fizemos recente agora, até com conhecido nosso também. Salve, Marião. Justamente para conseguir ajustar e melhorar cada vez mais isso. É muito difícil gerir um escritório. O meu escritório ainda é relativamente pequeno, a gente tem cinco pessoas no time, mas mesmo assim já encontro umas dificuldades de gestão, de deixar todo mundo na mesma página. Então a gente precisa buscar esses conhecimentos para fazer. E as mentorias, os bate-papos que a gente já fez várias vezes, eles ajudam muito porque a gente pega a experiência prática de outras pessoas. Eu acho que assim, você está começando, você consegue fazer tudo sozinho. Mas você vai errar muito mais e vai demorar muito mais. Então, contar com pessoas que vão trocar ideias ajuda bastante. E assim, é isso que o Gustavo falou, da gente contar com outras pessoas para conversar e bater papo, não é tão fácil assim. Eu já tive... Eu não me esqueço, lá quando eu me formei também em 2015 e tal, muita gente que tinha escritório de advocacia, eu tentava chegar ali e entender um pouquinho como é que fazia, de onde que vinha o cliente. Como é que... Nossa, mas ele abriu o escritório. Como eu vou abrir escritório? De onde que vai vir o cliente? Eu não sei vender. Eu não sei onde buscar. Quero uma assessoria mensal, tal. O que eu faço? Então, não é todo mundo que está disposto a fazer essa troca, a conversar, a explicar. Então, se você encontra alguém, um advogado como eu encontrei o Gustavo, eu tenho outras pessoas também como referência aqui. O Gustavo pergunta coisa pra gente do escritório, a gente faz essa troca. Meu, isso é sensacional. Então, se você tem isso, principalmente no começo da carreira, vai ajudar muito, vai encurtar, né? Bastante. Porque a gente bate muito cabeça. Eu bati a cabeça também, comecei sozinho, sem os meninos, sem os meus sócios, mas isso vai encurtar e vai te ajudar. E aí, nessa questão, Gu, o que eu ia te perguntar? O que você acha? Falou que a faculdade não tive... Faculdade, pô, não tem o que falar. Eu cresci muito. Eu entrei uma pessoa na faculdade, claro, tinha 17 anos, era muito novo. Saí outra. Saí preparado para advogar? Talvez não. Os estágios que eu fiz, escritório de advocacia que eu trabalhei desde o começo, me ajudaram muito, muito Sim. mesmo, né? Me formaram como advogado, mas não a ter meu próprio escritório de advocacia. Falando nessa parte do escritório de advocacia, o que você acha mais difícil hoje em dia? Não hoje em dia, mas vamos falar no começo, vai. Fazer uma gestão do próprio escritório, gestão, né, de tudo e de pessoas, que fazer a gestão Sim. de pessoas é muito difícil. Ou fazer a venda de um contrato para prospectar cliente. O que você acha? Qual que é a maior dificuldade para você? Ou qual foi a sua maior dificuldade no começo? Eu acho que no começo a maior dificuldade provavelmente era vender o contrato, então converter aquele cliente. E ainda é uma coisa que a gente sente hoje, então tem que estar sempre aprimorando, né? Tem técnicas de venda. Mas eu acho que a gestão já era difícil e hoje ela é mais difícil. A gente consegue melhorar as coisas pensando em fluxos, em criando departamentos no escritório, tudo para facilitar. Mas ela é muito difícil, principalmente porque a gente tem uma cabeça, né, enquanto gestor, sócio de escritório, de mais acelerado, né? Então a gente quer que o nosso time entre naquela mesma rotação que a gente. Só que é muito difícil eles entrarem, é muito difícil quando entra você manter naquela rotação também. E eu acho que assim, se eu estivesse começando hoje, eu focaria muito numa parte de prospecção e técnica de venda, porque não adianta você ser um puta gestor ou manjar tudo se você não tem cliente. Você precisa do cliente para pagar as suas contas. Então eu acho que eu focaria nessa parte de prospecção, tem que estar no Instagram,
tem que estar fazendo, Sem dependendo dúvida. se tiver Google Ads, a hora que você conseguir um valor para investir. E uma coisa que eu falo que você comentou, né, no começo daquela questão da garrafa do vinho, eu sempre vejo muito pessoal sempre falando muito de, preciso de novos clientes, novos clientes. Mas pra gente, advogado, eu acho que cuidar bem do cliente que você já tem é muito importante. Porque pra gente, por mais que a gente consiga fechar serviço hoje, alguém que veio de um Google, por exemplo, num anúncio, normalmente os melhores serviços eles vêm de indicação, eles vêm de uma referência. Então, quando você tem um bom relacionamento com o seu cliente, fazendo esses mimos mesmo de final de ano, tem uma coisa que a gente faz que é legal, a gente sempre marca lá nos nossos calendários as datas de aniversário e datas comemorativas da profissão. O pai do Felipe sempre fez isso. Fez isso. E a gente tem, então, uns clientes que são biomédicos, então lá no dia do biomédico a gente pega, manda uma mensagem para tudo fortalecer, virar essa relação pessoal. Então eu focaria muito no começo, na parte de vendas e depois gestão. É cuidar, né? E a indicação, ela sempre vem mais quente, né? Sem Então dúvida. quando você tem esse bom relacionamento, a pessoa fala, ó, vai lá, conversa com esse advogado que confio nele, eu gosto dele. Então quando a pessoa senta para conversar com você, ela já está mais disposta a fazer o negócio com você. Não, e sem dúvida, é isso que o Gustavo está falando. Eu não quero ainda por ser esse aqui o nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, quem está gostando, pode dar o like, se inscreve no canal, vem com a gente que vai ter muita coisa boa. É isso, tem que fortalecer quem está Fortalece a gente aqui, que a gente fortalece com muito conteúdo. E falando sobre isso, que eu falei que eu não quero aprofundar, mas isso da gente ter esse cliente por perto, sem ser um cliente que vem... Cliente da internet depende da sua estratégia. E a gente pode até falar um pouco sobre isso já. O que dá para fazer, Google Ads, Facebook Ads, que é uma coisa que a gente faz no escritório, o Gustavo faz também. Mas o ponto de ter o cliente, que você manter aquele cliente que você já conquistou, é muito mais barato do que você conquistar um novo cliente. Um novo cliente, a gente vai falar sobre CAC, né, que é custo de aquisição de cliente. Aí você tem que buscar quanto você vai gastar para entrar num BNI, por exemplo, num grupo de networking. Você tem que pagar para entrar. A gente fez um investimento agora num evento de networking que envolve tênis. E eu que vou participar em nome do escritório. Então durante... Acho que são 7, 8 meses de evento. Um campeonato de tênis? Um campeonato com uma resenha, né? Legal. Então eu que vou participar, tomar um sacode lá. Mas a gente faz um investimento para quê? Fazer um networking e trazer mais gente para perto, para conseguir. Já gastamos aquilo lá. Se você tem um cliente na sua carteira e você consegue só manter esse cliente feliz, você também vai fazer um bom trabalho, por óbvio, mas você mantém ele feliz e consegue, quem sabe, até vender mais serviços para ele, a gente vai chegar no lifetime value, né, que eles falam, que é aquela questão de você manter, continua vendendo para o cliente. Então, é mais barato você manter esse cliente na sua carteira e também você consegue vender cada vez mais. E a galera muitas vezes fica preocupada em conquistar muitos novos clientes e às vezes você está com uma carteira super boa e não consegue explorar ainda mais, né? Falo muito de conquistar novos clientes, então é vender serviços para o seu mesmo cliente. E a gente tem esse cliente que eu falei que são biomédicos, foi o primeiro cliente mensalista do escritório em 2016, eles estão com a gente até hoje, então, poxa, é um relacionamento de praticamente 10 anos que a gente tem e eles têm muita confiança no meu trabalho. Tanto que hoje acho que você chegou a fazer um serviço com a gente. Sim, eu ia falei, cara, eles... Se eu falar que deve fazer que é bom, eles vão fechar. Porque a credibilidade, né? A credibilidade. Então, eles confiam no serviço e eu acho que é justamente isso que você estava falando de networking, né? É muito importante para ter o relacionamento e o networking é sobre a outra pessoa. É ser interessante sem ser interesseiro, né? Querer que a pessoa fale dela, construir esse relacionamento. Igual você comentou, do BNI. Eu participo do BNI já tem 3 anos, mais ou menos. Para mim, foi muito importante para essa parte de desenvolvimento, de prospecção. Geraram ótimos negócios. E é isso, é investimento. Networking de qualidade é investimento. Você não vai dificilmente você vai conseguir fazer um networking de qualidade sem pagar. As coisas têm um custo. Tem que pagar para entrar. Tem que pagar para entrar, tem que pagar para continuar participando. Mas isso gera, se você souber aproveitar isso vai gerar frutos bons para você. Não, sem dúvida. E até falando nessa... Eu tô olhando no celular aqui que eu tenho algumas coisas legais para te perguntar. Você falou sobre essa questão no comecinho, né? De o que é mais importante e tal, aprender sobre prospecção.
aprender a vender. Existem técnicas, você... Não adianta, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando e vai entendendo como que você vai abordar o cliente, como que você vai falar. Eu nunca falei, eu sou autônomo. Não. Quando era só eu, Lucas Castro Advogados, eu tenho um escritório de advocacia. Escritório, exatamente. Isso muda o jogo. Mas falando sobre essa parte da venda. Eu lembro que eu vou te perguntar como que você aprendeu a vender e se você lembra como foi a sua primeira venda de contrato, né? Venda, a gente diz, mas um fechamento de contrato. Sim. Eu lembro, não sei se é isso, mas você me contou uma história do seu pai uma vez que você fechou junto com ele um serviço de tributário que se dependesse de você ia cobrar migalhas ali da pessoa. E, né, a importância do trabalho, a quantidade de horas que você tem que despender nisso, não faria sentido nenhum você pagar para trabalhar. Eu não sei se esse é o caso, mas conta aí, como é que foi a primeira vez e como que você aprendeu a vender? Não, eu acho que... Isso que eu falei da venda, né? A experiência, a gente vai aprendendo a vender, tem técnica, então dá para pesquisar um monte de conteúdo para aprender sobre isso. Mas esse caso que você comentou foi um cliente que veio de indicação de um amigo, que a gente tinha feito estágio junto, mas ele ainda não era advogado. E ele falou, poxa, eu tenho um conhecido que está com problema com umas execuções, vai lá, conversa com ele e tal, dependendo, fecha. E, poxa, eu lembro que, sei lá, me formei no final de 2014, isso foi no comecinho de 2015. Então, eu já estava todo feliz. Falei, pô, primeiro cliente e tal, vamos. E aí, como meu pai também é advogado e já muito mais experiente do que eu... Macaco velho. Eu brinco que meu pai tem... O que eu tenho de idade, meu pai já tem de profissão, né? Então, eu falei, pô, pai, vamos comigo. Um pouco nervoso, primeira reunião com o cliente, não sei como fazer muito bem. Mas eu tava com esse meu amigo conversando assim. Falei, cara, se eu conseguir fechar por 10 mil reais, estourei, tá? Pô, ótimo. Né? Primeiro cliente... E aí meu pai foi comigo na reunião e nós acabamos fechando esse serviço por 45. Olha a diferença. Né? 3 vezes mais, 3 vezes, né? E aí eu lembro que isso me aprendeu muito porque nós fizemos a reunião, obviamente meu pai que acabou conduzindo a reunião. E aí meu pai fez uma proposta, naquele momento a gente fez uma proposta de 60 e o cara, ok, vamos conversar. E aí uns 2 dias depois o cliente pediu para marcar uma reunião no escritório. Meu pai falou, ó, faz sentido, porque assim, a gente está cobrando um valor justo pelo serviço que ia ser entregue. Ele quer vir no escritório para conhecer o escritório, saber onde ele está entrando também. E meu pai falou, mas se ele marcou para vir aqui conhecer essa reunião é porque provavelmente ele vai querer fechar. E aí, ali, negociações, tudo, acabamos fechando por 45. E aquilo ali me aprendeu muito, é uma coisa muito importante. É valorizar o nosso trabalho. Porque se você começa cobrando muito barato, depois você fica como um advogado que cobra barato. E aí depois você quer aumentar o valor do seu serviço, aquele cliente vai falar, poxa, mas antes você cobrava assim e agora tá tanto. Então, e acho que valorizar a nossa profissão também, né? A gente brinca que a gente sempre... Brinca não, né? A gente sempre tenta pautar os nossos honorários no escritório no mínimo pelo valor da tabela da OAB. E o que na verdade também é o que é justo pela entrega, né? Sim. Não é... E assim, eu concordo totalmente com o que você está falando, Gui. Eu acho que tem muita gente que vai parar e vai falar assim, poxa, mas aí eu vou fazer a venda ali e o cara fala que é muito caro. Mas eu estudei, eu fiz pós, eu não sei o quê. Falou que pode falar palavrão, né? O cliente tá cagando por que você estudou, porque você fez. Ele não tá olhando o seu diploma na parede, quer saber... ele tá preocupado se você vai resolver o problema dele. Exato. E ele tá disposto a pagar por isso. Eu nunca fechei um contrato, nenhum, pelo cara me perguntar... Qual que foi a minha especialização? Qual faculdade que você fez? Nunca precisei falar, eu tenho um tecnólogo em administração pela Johnson University, Flórida. Qual é o sentido? A pessoa tem que se sentir segura, você tem que agregar valor, você tem que saber demonstrar de forma correta e fácil como que você vai resolver aquele problema. Não adianta você falar, nesse caso aqui, saiu a liminar e teremos que interpor um agravo de instrumento. O juridiquês que a gente fala, né? E assim, a gente conversa disso. Não, ô Lucas, você vai ter que interpor um agravo aí. Mas é porque aí a gente conhece o que a gente está falando e a gente está meio que discutindo uma estratégia do processo. Acabou, né? Não é com o cliente não... Não, a gente vai recorrer. A gente vai recorrer dessa decisão, porque a gente tem essa arma, a gente pode recorrer e acabou. Só que as pessoas muitas vezes ficam presas a isso, né? O ego também, né? Quanto que eu estudei e tudo mais. Deixa o ego de lado que as coisas funcionam muito melhor. Porque o cliente ele não está muito interessado se você vai entrar com uma ação indenizatória ou uma ação de cobrança. Ele quer resolver a situação dele. E eu acho que quanto mais a gente facilitar essa comunicação, melhor é. Claro, você precisa conhecer o assunto para você passar a segurança na reunião e falar de forma clara com o cliente e deixar as claras. E uma coisa que depois eu aprendi com você foi de proposta. A forma que você faz uma proposta faz toda a diferença.
Eventualmente o cliente pode não fechar com você porque não era o momento dele, alguma coisa assim, mas aquele diferencial na proposta que você mandou, não só mandar o valor ali pelo WhatsApp e apresentar a proposta também, então chamar para o cliente. Isso foi o que a gente aprendeu com você batendo papo, de apresentar a proposta para o cliente, né? Por mais que você possa fazer uma proposta e mandar ali uma proposta bonitinha em PDF, apresentar essa proposta é legal, porque você justamente já vem quebrando as objeções do seu cliente, né? Falar que tá caro, pedindo comparado a quê, o que tá impedindo de fechar. Você já vai usando ali as técnicas, aquele scriptzinho de vendas para converter mais fácil. Exato, e é na hora. Então tá muito mais quente aquilo. Se você imagina, você manda a proposta de honorários por e-mail ou pelo WhatsApp. WhatsApp as pessoas acabam vendo de forma muito mais rápida. Mas se você vai mandar pelo e-mail, ali, anexo, tá... Tem casos no escritório que a gente até faz isso, porque depende da venda, é uma jornada, às vezes é um serviço muito grande, é uma coisa muito maior, que já teve reunião, voltou, reunião, negociou, conversou, aqui é a proposta. Aí é uma coisa... Já tá mais desenhado, já né? Já conhece o escritório, já sabe quem é, assim, é uma coisa. E tem casos que você, dependendo, não vai nem fazer essa reunião. Então, por exemplo, a gente tem de estratégia de tráfego, aquela questão de dívida prescrita que tá no Serasa. Cara, é meio massa, então eu não vou ficar perdendo tempo para fazer reunião com cada possível cliente que chega. Não. Então é um negócio mais rápido. Essa parte é você ficar justamente nos negócios que serão bons para o seu escritório e que você vai conseguir agregar um valor para o cliente. Isso tem que ser muito estratégico. Você tem que entender. E assim, não é de primeira que você entende, você vai bater cabeça, mas você vai entendendo. E isso da venda até da proposta, quando você apresenta ela, a pessoa tá ali com você, tá muito mais quente, vai ter dúvida, não vai. E as pessoas são emocionais. Sim. Eu compro muitas vezes na emoção também. Por mais mão de vaca que eu seja, eu compro muito na emoção. Então, se você tá ali, você gostou do que você viu, você não vai pensar, vou consultar um outro advogado, tá caro, vou ver outro. Não, gostei, os caras me atenderam bem aqui, tá muito legal, proposta bem adequada, visualmente agradável. Sim. E nesse sentido também que você falou, da questão de... Você falou, o cliente, ele se você fala mais... sem o juridiquês, se você fala o normal, sem falando, vamos recorrer, não falando vamos interpor um agravo de instrumento. Se você faz isso, para mim tem o mesmo sentido quando você pega aquela petição e da raiva, gigantesca, né? com grifos, sublinhado, amarelo, urgente, que aquilo ali que causa um desconforto cognitivo. E o desconforto cognitivo, ele te traz essa desconfiança do conteúdo. É a mesma coisa você fazer uma apresentação para o cliente no juridiquês, ele vai ficar desconfiado, você não gera aquela conexão com ele, né? E acabou. E é muito mais difícil. Então, você tem que trazer isso de forma mais tranquila, mais leve, tom de voz, né, assertivo, para passar confiança. Nunca falar assim, com vergonha, com medo. Linguagem corporal, né? Linguagem corporal, o que você vai gesticular, enfim, tudo isso faz diferença. O Lucas brinca muito comigo que eu gosto de usar o uniforme, né, completo. A farda. Mas já teve situações onde eu tava de terno, tudo, em eventos, e a gente tava conhecendo pessoas, tudo, e uma das pessoas que a gente tava batendo papo falou, você é advogado, né? Cara, é linguagem corporal, né? Então, a postura, o seu tom de voz, se vestir de acordo com o ambiente que você está, o que você quer prospectar naquele lugar. E, assim, quem tá começando o negócio falou, petições que não tem... Com tudo grifado, ou seja, tudo é destacado, tudo é importante. Então, se tudo é importante, nada é importante. E também, assim, pega às vezes petições que tem 40, 50 folhas. Eu falo para todo mundo no escritório, eu falo, cara, se você precisa de 40, 50 folhas para fazer uma inicial, para fazer uma defesa, com raríssimas exceções, é porque não tem direito ali o que você está falando. Você está criando alguma coisa. Você tem que tornar mais fácil, descomplicar, né? Tem que tornar mais fácil, descomplicar, ser mais direto. A gente pega muita petição onde tem muita questão de... É muito prolixo, o cara repete 10 vezes a mesma coisa. Junta lá 15 jurisprudências do tribunal. Então, hoje a gente sempre... Eu acho que focar nisso, nessa parte de... Não diria propriamente um legal design, um visual law, mas entender sobre isso. E eu acho que isso passa desde utilizar ali os elementos visuais na petição para alguma coisa. Em tributário, a gente usa muito linha do tempo para mostrar a questão de prescrição. Mas fazer uma peça formatada, bonitinha, o destaque só onde precisa ser destacado. E não precisa... Às vezes tem um pessoal que coloca em tudo caixa alta, grifado, negrito. Fala, cara, o que precisa destaque descassar é um só, tanta coisa, né? Um só já dá o destaque.
Então, acho que pensar em todas essas coisas, isso acho que vai ajudar muito nessas apresentações para os clientes. Eu vou dar um passo atrás aqui, que você falou de uma coisa que eu acho muito interessante e eu era um pouco rebelde quando eu me formei na faculdade, que você falou sobre a vestimenta. Você sabe que eu sou muito mais do camiseta preta, gosto de ser um pouco mais informal, mas eu concordo plenamente com você. Depende. Depende do lugar que você está. Depende... Do cliente que você vai atender também. Exato. Se você for de terno conversar com uma startup, a probabilidade de você fechar já reduziu muito. Total. Agora, se você for de calça jeans e camiseta, conversar com o CEO de uma rede de franquias, poxa, talvez já não vai pegar tão legal. Não, é exatamente isso. A gente teve uma reunião, foi terça-feira passada, e eu fui num cliente que já é cliente do escritório tem desde 2021, só que com um time novo, um comitê lá de ESG, né? Environment, Sustainability e Governance. Eles, eu não conhecia ninguém. Eu falei, e agora? É uma empresa do ramo da construção civil, não é uma startup, não é da tecnologia. Falei, paciência, vou de terno. Não vou de gravata. Exatamente. Tirar a gravata já fica tranquilo. Eu vou de terno, camisa, não sneakers, sapatênis, não, sapato, normal. Por quê? De qualquer forma ali, eu não vou desagradar. Exato. E aí eu vou trazer, no início, quando entrar, esse é o advogado que chegou para a reunião. Não, se eu chegar, não sabe quem é, vai até criar talvez uma desconfiança. Então é isso, você tem que saber com quem que você vai falar. Eu falo que a gente no escritório, a gente é um camaleão, né? Sim. Eu, Paulo, Felipe, porque a gente transita, depende do cliente. Às vezes a gente vai num cliente de leilão, uma pessoa que é um pouco mais formal, terno, sem problema. Startup, a gente tá mais tranquilinho. Então é isso e eu concordo plenamente com o que você falou. Essa parte de vestimenta é importante porque muitas vezes essa primeira imagem que fica, né? E isso, igual a gente comentou um pouquinho, isso comunica muito. Então, se você tá de maneira inadequada, tem que ser cabelado. No escritório também a gente não tem zero regras de vestimenta. Então, às vezes tem dia que o estagiário advogado vai de camiseta, camisa, terno. Cara, tranquilo, isso não muda em nada o trabalho que você consegue entregar. Só que, pensando nessa questão que a gente falou um pouquinho de prospecção, de novos clientes, isso vai impactar. A gente sabe que tem cliente que é mais formal, que tem uma cabeça mais fechada, o cara vai querer que você... Eu acho que às vezes até prefere que você vá à empresa dele, né? Mas tá vestido ali como se fosse um advogado, essa de comunicação. E eu lembro que isso na faculdade, teve um professor meu que ele falou, ele queria trabalhar com uma parte no agro, né? E ele falou assim, cara, eu comecei, ele falou, eu juntei todo o dinheirinho que eu tinha, ele falou, eu comprei um Audi, ele falou, por fora era lindo, mas por dentro todo destruído. Ele falou, gastei uma grana num terno, numa gravata e num relógio. Ele falou, era o meu kit reunião. E ele falou, depois de um tempo, depois teve um cliente para mim que falou para ele que fechou com ele, porque falou, pô, se um advogado tão novo tá andando de Audi e tá bem vestido, é porque o cara é bom. Não significa que ele não seja, porque você precisa ser para manter depois. Mas isso faz diferença dependendo do setor que você vai trabalhar. Não, e assim, infelizmente mesmo, porque eu sempre fui dessa linha disruptiva, né? Menos gravata e tal, né? Eu sou dessa minha frase que eu sempre falei, mais soluções, menos gravata, sem dúvida. Só que eu não quero talvez mudar o mundo agora. O mundo jurídico, quero trazer muita coisa nova, o podcast é para isso, excelentíssimo. Sim. Podcast para a gente ensinar pessoas que estão com vontade de aprender sobre gestão, tecnologia, inovação, para facilitar. Não é só por ter, né? Sim. Não, existe um propósito. A gente tem tal sistema para isso, a gente faz isso para isso. Então, cara, eu cansei talvez de tentar, eu vou qualquer reunião, vou sem relojão, vou chegar do jeito que eu quiser, porque assim, cara... vai impactar, beleza, é uma escolha. Mas talvez você seja um mimado. Você tem que fazer coisas que você não queira, né? Que você não goste. Então, paciência. Mas, Gufo, até voltando a falar dos contratos, né? Que eu falei como você aprendeu a vender. E tem uma coisa que eu já perguntei para você quando eu comecei, que quando eu estava com o escritório, ficava assim, pô, quanto cobrar uma assessoria mensal? Pô, como que eu vou fechar contratos mensais? Por quê? Minha dor, quando eu abri o escritório, eu precisava ter um rendimento mensal. Eu queria ter ali o sossego do salário que eu tinha no CLT. Sim. Que é o que muita gente que está assistindo a gente busca, quer fazer essa transição, sair do escritório. O que você acha mais importante para conseguir fechar um contrato mensal? O que você acha que é o passo inicial, talvez? Ou se não tiver um passo inicial, o que você acha que você deve fazer
como advogado quando você abre, para conseguir aquele contrato de... É contrato de partido que fala? Partido é uma assessoria mensal, Assessoria né? mensal. O que você acha que é o mais importante? Cara, eu acho que o mais importante... Normalmente é muito difícil para um cliente novo, eu acho, você já chegar fechando um contrato mensal. Eu acho que então o ideal seria talvez tentar fechar um serviço específico para algum caso, levando algum conhecimento para ele, de algum direito que ele teria e não desconhece. E depois, a partir daí, porque aí se você entra e já faz um serviço, entrega, você consegue começar a tirar mais informações desse cliente e ir buscando outras opções, outras oportunidades. Entender quais são as demandas, quais são os processos judiciais que essa Se empresa tem processos tem. judiciais. Execução, que você sabe muito bem. Então, hoje, qualquer cliente que chega no escritório, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica, fechamos para fazer determinada ação. A gente já vai lá no site do tribunal, pede certidão, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, Federal, Trabalhista, porque aí eu já apresento para o cara algo a mais. Eu falo, olha, a gente fechou para o serviço, mas pedimos certidões, não tem nada, tá tudo certo. Ou eu já apresento para o cara, falo, tem uma ação nova aqui, tem uma outra coisa, já estava sabendo, como que tá? O famoso upselling, né? Você chega para fazer um negócio a mais do que ele te procurou. Você, a gente já viu isso aqui, dá para fazer tal, tal, tal. Isso, e puxar uma certidão, pedir isso, cara, você vai demorar 5 minutos para pedir as 3 certidões, sabe? Então, quase não consome o nosso tempo e é algo que pro cliente vai agregar. Ele vai ver uma imagem de, o cara proativo, ele não só espera eu ligar para ele com algum problema. E eu acho que um ponto muito importante para ver se vale a pena uma assessoria mensal ou até quanto cobrar, como precificar isso, a empresa precisa ter demanda. Se for uma assessoria que o cara não vai te ligar ou vai falar com você a cada 2, 3 meses, cara, vai passar 6 meses, o cara não vai ver valor, porque realmente não vai ter entrega de muita coisa, e provavelmente ele acaba cancelando. A gente fez com uma startup agora, uma RH Tech, e nós ficamos 4 meses. A gente fechou um contrato de 6, para ver como que seria. E, cara, acho que a gente sempre conversava com eles, com o CEO, a gente conversando, mas não tinha demanda. Então, até eles tinham uma expectativa de fechar novos contratos, não fecharam. E ele falou, cara, não faz sentido eu manter uma assessoria mensal. Mas hoje a gente então faz serviços específicos para eles, serviço pontual. Então, eu acho que prestar atenção, você vai ter essa entrega, porque acho que senão o tiro pode sair pela culatra, sabe? O cara vai falar, não preciso, Lógico. Não quero, cancela. E também hoje, para precificar, eu tento olhar muito como contabilidade. A contabilidade, quando vai passar um valor, ela vai olhar número de funcionários, faturamento, regime de tributação. Ela vai olhar para uma série de lugares para passar um orçamento para você. Muitos escritórios normalmente passam um valor fixo, né? É 1.500, 2.000, 2.500. Mas, vai ter demanda para isso? Você vai gastar tempo atendendo aquelas demandas? Porque, às vezes, eu acho que faz mais sentido eu fechar uma assessoria, lá, que seja por R$ 1.500 e eu limito o meu trabalho. Falar, então são 2 ações simultâneas, um contrato por mês e 4 horas de consulta no mês. Fica dentro do orçamento da empresa. É algo que fica muito mais fácil de entregar, porque eu não vou ter tanta coisa. E eu acho que é mais justo, porque eu não acho que não faz sentido eu cobrar R$2.000 para uma empresa que tem 30 processos e cobrar R$2.000 para uma empresa que tem 2. Não, e aí, falando nessa questão que você trouxe de justo, eu acho que essa palavra, justo, não adianta você querer vender para o cliente alguma coisa que ele não precisa, né? Sim. Então, tem que ser justo, senão não vai se criar uma relação boa e duradoura. Então, o ponto é esse. Você tem que... É o match, né? É o Tinder dos advogados ali. Você vem e conecta os interesses do cliente com o que você oferece. É isso. A sua assessoria vai... E você pode mudar a forma de assessoria, diminuir horas, né? Que é o que a gente faz no escritório. Tem empresa que os caras fecham, sei lá, 2 contratos por mês. Vou cobrar tanto do cara só para isso? Para fazer uma coisinha ou outra? Não, a gente diminui. Se fizer sentido pro cara e ainda estiver fazendo sentido pra gente, fechou. Mas tem que ser justo. Não adianta você querer vender uma coisa que não vai surtir efeito para ele, né? É porque ele vai se ligar depois, no momento que não tá fazendo sentido. Que ele não precisa. E tem muitos casos que às vezes vale mais a pena você fechar ou querer fechar com o cliente o serviço específico do que fazer um mensal. Porque eu acho que um serviço específico, num valor final, você consegue cobrar mais. E, teoricamente, você trabalharia um pouco menos. Sim. Então, a gente... Pensar no custo-benefício, né? Teve a gente, tributário, então, mexe com bastante com execução. Teve um cliente que a gente fechou... Eu queria fechar um mensal e depois pensando, falei, não vai fazer. Porque eu ia colocar um mensal de 1.200, 1.500 pela proposta que a gente ia colocar.
Ou seja, em um ano o cara ia pagar 12 mil reais ali e eu ia ter que entregar várias coisas, né? Acaba nos fechando só uma execução por 10. Não, e assim, a gente tem essa ilusão, né, do que às vezes a assessoria mensal vai ser aquele contrato, aquela coisa que vai salvar a nossa vida pro CLT. É que parece Do que vai CLT, cair né? todo mês, né? Mas se você fecha um contrato de 10 e parcela em 10 vezes, também vai cair todo mês. Esse é o jogo aí, você tem que entender né, o que você pode oferecer, o que dá para você escalar muitas vezes. Assim, escalar, né, o que a gente fala que você vê na aplicativo, quem vende essas coisas assim, cria-se um novo produto, é muito mais fácil porque o nível, né, a quantidade de pessoas que você pode atingir é muito maior. No direito é muito menor, mas eu ainda acredito em escalar o seu serviço jurídico. Aí você vem pensar nas teses, né, que tem de internet, como você disse, dívida prescrita, enfim. Mas, Gu, ainda falando, como a gente está falando de começo de carreira, abrir escritório, fechar o contrato mensal, gestão de pessoas, eu quero te perguntar uma coisa. E eu não sei se você teve, eu posso contar 2 experiências que eu tive. Uma minha e uma de um amigo. Qual que foi, no seu começo de carreira jurídica, pode ser até em época de estágio, qual que foi a maior gafe que você já cometeu? Gafe, eu não diria propriamente se foi uma gafe, mas acho que foi uma situação que eu não sabia o que fazer. A gente foi fazer uma sustentação oral no tribunal e já dá um certo receio, né? Comer primeira sustentação oral, fica ali, poxa, o que o pessoal vai pensar de mim, vários advogados, todo mundo assistindo. E o meu pedido de sustentação oral foi indeferido. E o desembargador falou, se o doutor quiser fundamentar ou falar alguma coisa para tentar manter... Cara, eu não sabia nem o que falar, não sabia nem onde que estava regimento interno, se dava, se não dava. E falei, não quero fundamentar nada, não tenho o que falar. E, poxa, isso me deixou bem sem graça depois, eu já estava nervoso. Acontece isso, você fica mais nervoso ainda. Mas serviu de lição, para depois entender quais recursos que dá para a gente fazer sustentação oral e até estudar os regimentos para saber, numa situação dessa, você poder... bater o pé e falar, não, eu tenho direito à sustentação oral com fundamento aqui e ali, como acontece. Igual audiência, né? Eu já vi, já aconteceu comigo. Aí você tem que pensar também, de forma estratégica, se vale a pena você bater de frente com o juiz ou não, né? Porque às vezes ele vai estar indo contra o que o CPC diz, por exemplo. Tive uma audiência uma vez que, na ordem, né? Quem começa a fazer o questionamento da testemunha é o autor, certo? É ali a testemunha que eu trouxe, enfim. E o juiz já começou a perguntar na frente. Falei, será que eu interrompo e falo que... Excelência, sou eu, dá licença. E pela ordem. E aí, só que não faz tanto sentido, não fazia sentido no caso. Falei, deixa, não vai... Se ele fizer as perguntas, ele vai poupar minha saliva. Sim. E aí eu já também depois consigo conduzir se precisar. Mas falando de gáfigo, e aí eu era estagiário, tá? Eu vou contar uma minha como estagiário e de um amigo meu como estagiário, que eu acredito que até o Rafa aqui do 1615 conhece ele, que é o Vini, que jogava futebol com a gente no time do Tozini, que eu conheci, inclusive, esse pessoal no Tozini. A minha gafe. Meu primeiro estágio. Eu tinha 17, 18 anos, né? E eu fazia muita audiência, como preposto, né, das empresas. E aí todo mundo falava, aqui é o seu máximo que você tem que chegar, e todo mundo me falava, né, da proposta. Na audiência você pode oferecer tanto, a sua alçada é tanto, alçada, né? E tudo bem, português não é nem questão jurídica. E eu não, na época, jovem, né, um pouco perdido ali, não sabia que a palavra era alçada. A minha era ossada. Então eu chegava nas audiências e falava assim, não, então, conciliador, a minha ossada é essa. A minha ossada é essa. Então essa foi a minha... Aí eu não esqueço, eu tava meu primeiro estágio foi na Vila Mariana, inclusive onde eu moro hoje, onde eu tenho o escritório, né? Tava lá no escritório e o cara escreveu a sua alçada. Na hora que eu li a palavra alçada, eu falei, nossa quantas senhora, ossadas eu já não falei por aí. Quantas ossadas eu já falei por aí, devem ter olhado, meu Deus, esse menino, o que ele tá fazendo aqui? Essa foi a minha. E desse meu amigo Vini, eu falo até o nome dele, porque eu tenho certeza que ele me autoriza a compartilhar isso. Ele também era estagiário e tava no central, como a gente trabalhava, fazia muita cópia, né, de processo. A gente ia lá pro último andar do central, no João Mendes, e vai descendo pela escada, né? E aí esse meu amigo, foi a primeira vez que ele foi tirar cópia, e aí ele tinha lá o número do processo, é na vara tal. Aí ele chegou na vara, e tem um ofício, né, que é onde você vai,
E ali a sala do juiz, sala de audiência. E aí, ele leu na porta, né? Entre sem bater. Entre sem bater. Tava rolando uma audiência. Ele chegou assim com o papelzinho. Boa tarde. Gostaria de ver o processo número tal. E a audiência inteira parou assim, olhou pra ele, o que é isso? Aí o juiz começou a dar risada, né? Falou, não é aqui não, é ali no ofício, tá? Pode ir lá. Aí eu falei, quando ele me contou isso, eu dei tanta risada. Mas enfim, começo de carreira é sempre assim, né? Faz isso, mas você contou a história assim. O juiz soube lidar muito bem com a situação, porque você tem juiz que ia ser folgado, ia falar um monte pra ele de que não é lá, que tá errado. Então, essa questão de ensinar, do cara saber. Muitas vezes jogam a gente em algumas situações principalmente quando a gente tá fazendo estágio no começo, de vai lá e se vira. E a gente não sabe o que fazer. Teve uma vez que eu fui despachar uma petição ainda como estagiário, e o juiz ficou me questionando se eu era advogado, se eu era estagiário, por que eu queria despachar uma petição com ele, que só atendia advogados e tal. E você fica meio sem saber o que fazer. Então, fica aí, se tiver algum juiz, alguém assistindo, cuida bem dos estagiários. É com quem você vai trabalhar depois, né? Sem É dúvida. quem vai trabalhar com você depois. E o cara tá aprendendo. Ninguém nasce já sabendo todas as coisas. Tem que ter essa sensibilidade. Não adianta. Só que é aquilo, né? A gente... muitas vezes eu falo sobre ego e penso sobre isso, porque atrapalha, né, a vida do juiz, do advogado que tá ali se achando por algum motivo. E também você nunca achar que o problema é com você, né? Sim. O problema é com o cara. Ele que dormiu ali de calça jeans, sei lá o que aconteceu, porque, pelo amor de Deus, não se trata ninguém. Não importa se é estagiário. Tem muita gente que trata muito mal o estagiário, né? E sempre coloca a culpa no estagiário. Eu sempre fui contra isso. Mas a culpa não é sua e sempre tentar deixar isso passar, porque senão pode até... Muita gente não sabe lidar com isso e traz até uma manchinha ali na carreira e né? desestimula. Então, nem encana com isso, porque o juiz é ser humano, é uma pessoa, às vezes é uma pessoa que está infeliz ali, então nem encane com isso. Mas, Gu... E vai errar várias vezes, né? A gente vai errar várias vezes. Então, tem que saber, errou, entende, errei e corrige para as próximas. Sem dúvida, e por isso que a gente tem o duplo grau da jurisdição. Porque é isso, o juiz é ser humano, vai errar, a gente ainda consegue tentar consertar isso lá em cima. E erra muito, como advogado também erra, porque todo mundo é ser humano. Gu, finalizando aqui, eu vou trazer duas perguntas para você. Uma, não tão, acho que, mais profunda, assim, mas eu queria saber, qual que é o seu livro predileto? Isso, talvez... Tomara que não seja um livro jurídico, vem me falar que é Direito Civil 1. Não, qual que é o seu livro predileto e por quê? Código Civil comentado, né? Não, eu gosto muito do Sapiens. Eu li o Sapiens, Homo Deus e 21 lições do século XXI. Não tem nada a ver Qual com... é o nome do autor mesmo? É o Yuval Noah Harari. Yuval Harari. Eu gosto muito porque ele passa por toda a história de evolução do ser humano, então dos caçadores-coletores, vem trazendo toda essa narrativa, e ele traz até um ponto com as sequências, né, dessa parte de inteligência artificial. E eu acho que a gente consegue tirar muitas lições dessa de evolução, de aprendizado. Hoje eu acabo lendo muito mais coisas não jurídicas do que jurídicas, e quando eu vou ler alguma coisa jurídica, hoje é muito mais focado nessa parte de gestão, né? Eu acho que o conjunto dos três, eu acho que são os meus livros favoritos. Perfeito. Até você já me indicou isso. O Flavinho, um grande amigo meu e cliente também, já me indicou e falou que ele não vai me indicar mais porque eu não li ainda. Mas é um que tá na minha lista. Gu, se você pudesse hoje, assim, olhar pro Gustavo ali, não o Gustavo do começo da faculdade, mas o Gustavo no início da carreira, quando você trabalhou em escritório também, né, Gu? Sim. Você chegou a ser CLT ou só foi estagiário? Só estagiário. Só estagiário. Então, acabou o estágio, início da vida como advogado, você já começou o escritório, Sim. certo? Se você pudesse soprar uma coisa no ouvido do Gustavo ali de 2014, 2015, qualquer dica ou uma mensagem, o que você falaria para ele com relação a essa parte do empreendedorismo jurídico? Eu acho que tenha paciência e calma que as coisas acontecem. Trabalha, foca no seu trabalho, mas vai com calma que as coisas vão acontecendo com o tempo. Acho que não adianta a gente se afobar, né? Para qualquer coisa, acho que essa afobação vai prejudicar mais ainda. Eu até brinco, teve um advogado que recém comentou comigo de, não, fazer cartão de visita e tal, preciso fazer site. Eu falei, cara, calma.
Eu falei, eu nem uso mais cartão de visita praticamente hoje. Nem... Meu digital. Então, tipo, não precisa. Ou alguém quer, pô, já salva meu contato aí, eu já salvo da pessoa. Então, eu acho que eu diria pro Gustavo lá de trás de ter a paciência e calma. E, principalmente, faça as coisas organizadas. Já comece a se organizar desde o começo. Porque crescer é ótimo, é bom, mas dá trabalho. E crescer desorganizado para organizar depois é praticamente impossível. Perfeito, eu concordo plenamente. Acho que eu falaria algo bem parecido pro Lucas ali no começo também. Porque eu acho que eu sempre fui muito imediatista, né? Sempre, vou acabar a faculdade, ganhar dinheiro. Cara, tem um tempo de maturação. Você também precisa ficar mais maduro, você vai ganhando uma maturidade. Você vai tendo uma experiência jurídica também. Pô, Sim. eu não ia conseguir atender alguns clientes, talvez, ali me formei com 22, 23 anos. Hoje estou com 30, fazendo 31 esse ano. Pô, já adquiri uma bagagem muito maior ali atrás. Talvez ali... Talvez até te comprometesse, né, num Pô, futuro. Então, exato. Eu não, ia vender alguma coisa que eu não ia atender. Então, eu acho que é isso. Calma. Grude em alguém, vai aprender também um pouquinho, vai sugar como a gente falou aqui no começo, mas é isso, cresça de forma organizada, entenda quais são os processos internos, às vezes é só você, mas já cria o processo, Já né, monta, Gu? Já vai montando ali para você entender como é que é o financeiro, fechou o contrato, para onde, que pastinha que você tem que mandar, Onde que vai salvar, né? que vai Enfim, fazer. não vem com documento físico e botando em arquivo ali. Se precisar, já tira a xerox e devolve para o cliente. Na hora, já digitaliza na hora. Então, para você crescer de forma organizada, como o Gustavo falou, e acaba tendo muito mais fôlego, né? Você consegue clareza, você consegue enxergar muito bem as coisas. E só até complementando um pouquinho o que eu falei, e acho que eu passei por um processo agora recente, que é meio assim, ser grato pelas coisas que a gente tem, né? Porque muitas vezes, e aí não é papo de coach, a gente sempre olha pro... E se fosse também, cara... não, porque a gente muitas vezes olha e fala assim, poxa, advogados que estão no começo, e sei lá, e olham pro Gustavo e falam, pô, que legal, o Gustavo tem um escritório bonito, e não sei o quê, eu também quero. E às vezes aquilo não é... Você acha que quer aquilo, né? E às vezes você atinge e fala, pô, legal, mas e agora? O que eu quero mais? Sempre vai estar correndo atrás de algumas coisas e as coisas nunca vão estar suficientes. Então, eu acho que é ser grato pelo que você tem e se você trabalhar, se dedicar, tudo as coisas elas vão acontecendo com o tempo. Perfeito, aproveitando o momento, aproveitando o presente, né? Não só querendo olhar ali para frente. Gu, perfeito. Cara, queria te agradecer, de verdade. Você não mora mais em Guarulhos, mas trabalha em Guarulhos, então a gente tá aqui no Brooklyn, no estúdio. Trouxe o Gustavo para cá. Hoje é estamos na terça? Terça-feira. Terça-feira à noite. Quero te agradecer, de verdade. É muito legal ter essa troca, Gu, e ainda a gente conseguir trazer isso pro pessoal, né? E pode ser advogado que já tá há mais tempo na carreira e tá um pouco perdido com algumas coisas, advogado que tá começando, estagiário. Então é para isso. O Excelentíssimo Podcast é pra gente agregar. Espero que não seja... Espero não, tenho certeza que não vai ser a única vez que você vai vir aqui. A gente tem muita coisa para falar. Dá para falar mais sobre networking. A gente consegue falar sobre impulsionamento. Só por gestão. Cada assunto que a gente falou aqui dá para fazer um episódio inteiro. Gestão de pessoas, gestão de processos internos, gestão de processo judicial, gestão do consultivo. Enfim, é muita coisa que dá para fazer. Então, eu quero te agradecer de verdade por comparecer aqui hoje. Tenho certeza que a gente agregou bastante coisa para o pessoal e fica à vontade para mandar uma última mensagem, quer mandar beijo para a família, fica à vontade. Poxa, eu que agradeço o convite, foi uma honra participar, principalmente desse primeiro episódio. Vocês podem contar sempre comigo, quando precisar, só dar um toque, a gente está aqui. E estamos juntos fazer o trabalho, então só mandar um beijo para minha esposa, que deve estar em casa assistindo. Ah, que fofo. Tem que fazer fazer a boa, boa, né? Cara, eu acho que é isso, compartilhar, tem muita coisa. E por isso que eu falei de ter a calma, porque não dá para fazer tudo. Então, acho que fazer esses bate-papos, se aproxima de pessoas que estão interessadas, conversa. E é isso, vamos para cima que as coisas vão acontecendo. Gu. Obrigado pelo convite de novo. Valeu, obrigado você. Não sei se a gente vai dar um stop aqui para tomar uma ainda, não sei se vai ficar ruim para você em casa. Não, mentira, não vai acontecer isso não. Mas, pessoal, agradeço a participação de vocês. Não sei se teve gente comentando alguma coisa no chat hoje. Meu assistente aqui, ó, ele disse que não. Pô, vocês estão fracos demais. Mas eu quero todo mundo em peso. Muito obrigado. O próximo episódio está por vir. Pode ficar ligado. Segue a gente aqui, se inscreva. E até... A Solange mandou parabéns, beijos da mamãe. Tinha que ser minha mãe, né? É muito fofo e muito coruja, né? Coruja, minha tá mãe certo. não dá. Mãe, obrigado e te amo. Gente, até a próxima. Esse é o Excelentíssimo Podcast. Fique esperto que